todos os que foram escolhidos, foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Mas todos os que foram escolhidos, foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, com muita alegria estamos aqui na presença do Senhor para mais um culto, mais um momento de meditação na palavra de Deus. Eu sei que você está aí na sua casa, você está aí, aconchegado, meio distante, querendo logo, que a vida volte ao normal, e eu tenho fé. Nós mantemos a nossa fé para isso, para que a nossa fé se fortaleça, para que a nossa comunhão com Deus se fortaleça nesses dias que estamos passando por essas dificuldades. Deus, Ele é conosco, e Deus, Ele nos abençoa grandemente. Amém? Eu convido você, neste momento, a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9, no qual diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que me edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e
com sinceridade, para fazer segundo tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, e lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? E responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Aleluia. Feche os teus olhos neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é Deus poderoso e verdadeiro. E estamos aqui, ó Pai, diante da tua palavra, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra, meu Deus, que faz acontecer em nós, meu Deus, algo inimaginável, Senhor, mas pelo teu poder, meu Deus, perfeitamente possível acontecer transformação, renovação, restauração, Senhor. Faz, meu Deus amado, nas nossas vidas. Fala conosco, meu Deus, neste momento tão maravilhoso, ao qual, meu Deus, na leitura da tua palavra, Senhor, possa ser fortalecida a nossa fé, Senhor, e a nossa comunhão contigo, Pai. Se conosco é o que te pedimos, Pai. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você possa aí tomar o seu assento e confortavelmente meditar conosco nesta palavra do Senhor. Você percebeu aí, louvado seja Deus, a leitura, a qual então, quando Salomão acaba de construir o templo do Senhor e de fazer toda a dedicação do templo, o Senhor então aparece para Salomão na casa do Senhor e fala com ele sobre essas coisas importantes, né? Sobre algo glorioso da parte de Deus, a qual o Senhor diz aí no versículo 3, que o Senhor ouviu a oração e a súplica que Salomão tinha feito diante de Deus, para que a casa do Senhor, então, pudesse ser habitada por Deus, para que a presença de Deus pudesse ser derramada ali todos os dias. E a palavra de Deus diz aí que o Senhor, então, ele ouviu a oração que Salomão fez, da necessidade, expondo, né, a sua limitação e a necessidade de Deus, da presença de Deus para a sua vida e para tudo o que ele pudesse fazer, que pudesse então ser realizado na direção de Deus, na ação da palavra de Deus e na direção do Espírito Santo, para que ele pudesse então
ter êxito na sua vida ministerial, na sua vida material, na sua vida familiar, na sua vida como um todo. No caso de Salomão, que ele pudesse ter um êxito na sua vida, no seu reinado sobre o povo de Israel. Para isso, ele pediu então que Deus lhe desse sabedoria, que Deus pudesse então guiar os teus passos, e você percebe aí na palavra de Deus que Deus o fez dele um homem muito sábio, fez dele um homem poderoso na terra, fez dele um homem de Deus, um homem sábio nas visões de Deus, na sabedoria que Deus então tinha dado para Salomão. Mas algo interessante que me chamou a atenção na meditação dessa palavra é que o Senhor então se dispõe a habitar, a estar com Salomão, a realmente inclinar os ouvidos à oração, os olhos do Senhor e o coração, estar presente na vida de Salomão, no templo, na dedicação, em tudo que for realizado ali, com o propósito de buscar a Deus, de adorar a Deus. Mas o Senhor também, no versículo 4, fala que se andares perante mim, como andou Davi, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardardes os meus mandamentos e os meus juízos, então confirmarei o trono e o teu reino sobre Israel para sempre. O que eu atentei aqui, e que o Senhor falou ao meu coração nesta leitura, é justamente a isso. Aqui então, Deus estava ali fazendo uma aliança, até está aí no subtítulo, dessa leitura. A minha Bíblia traz assim, escrito, a aliança do Senhor com Salomão. Então, Deus, ele se dispõe a abençoar, se dispõe a dar sabedoria, se dispõe a prosperar, mas desde que então Salomão tivesse um compromisso com Deus. Você percebe aí na leitura da palavra de Deus, você que conhece a Bíblia Sagrada, que conhece e que já desfrutou de leituras maravilhosas e de meditações da palavra de Deus, você sabe que todo relacionamento de Deus com uma pessoa é baseada em um compromisso, não é verdade? Deus, ele se dispõe a transformar a vida de alguém, a fazer algo extraordinário na vida de alguém, mas o que Deus requer através de uma aliança é justamente isso, um compromisso. E essa aliança, não é, o que nos remete a pensar já diretamente é no casamento, não é verdade? Na aliança que existe do casamento entre o marido e a esposa, que é interessante você ver e você prestar atenção e meditar um pouco e raciocinar sobre um casamento sem compromisso de ambas as partes ou de uma parte. Você vai pensar e vai chegar à conclusão comigo que dificilmente esse casamento ele durará por muito tempo, aonde só uma das partes está compromissada para que o casamento dê certo, só uma das partes está disposta, a que o casamento dê certo. E quando não há compromisso e quando não há disposição, dificilmente as coisas caminham e as coisas dão certo. Para isso, o Senhor disse para Salomão, olha, eu estou fazendo uma aliança com você, para que você tenha então compromisso comigo.
o compromisso, qual era esse compromisso que Deus queria de Salomão, para que Deus pudesse ser com ele, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, prosperando, dando sabedoria, livrando ele do mal, dos inimigos que pudessem vir a se levantar contra a sua vida, contra o povo de Israel. Deus falou: olha, eu vou requerer de você compromisso. Deus falou para Salomão: o compromisso de andar perante mim com integridade de coração e com sinceridade. E ele deu o exemplo, e foi o exemplo como andou Davi. Você conhece a história de Davi? Poxa, Davi foi um homem que ganhou diversas batalhas, e a Bíblia até trata, não é verdade, Davi como sendo uma pessoa que era segundo o coração de Deus. E você sabe, a Bíblia não esconde isso, dos pecados que Davi cometeu, dos momentos em que Davi errou, mas não foi por isso que ele foi então totalmente condenado, mas ele sim, ele viveu em integridade com Deus, mesmo diante das suas falhas, mesmo diante dos seus pecados, ele sempre era íntegro e sincero diante de Deus. A quando dos seus pecados ele se redimia, ele dizia: Senhor, perdoa-me porque eu pequei, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Então ele vivia com integridade, reconhecendo as suas falhas, as suas limitações diante de Deus, e foi justamente isso que o Senhor pediu que houvesse então em Salomão, e é isso que o Senhor nos pede, para que haja em nós nesses dias, na vida de todo aquele que deseja se relacionar com Deus. É necessário que tenhamos fé, mas também que tenhamos integridade e sejamos também sinceros diante de Deus. Reconheçamos as nossas fragilidades, as nossas limitações e principalmente a nossa condição pecaminosa diante de Deus, mesmo nessas situações e nesses dias tão difíceis, dias de distanciamento, dias em que as pessoas estão se enfraquecendo espiritualmente, se enfraquecendo nos seus relacionamentos, não é verdade? Nós temos visto hoje as pessoas meditando, refletindo sobre isso, não é verdade? Sobre como é que eles estão como pais, sobre como estão os seus relacionamentos, os seus casamentos, não é verdade? Pessoas dizendo: poxa vida, agora eu percebi o quanto eu estava distante do meu filho e o quanto isso foi determinante para o desenvolvimento dele, não é verdade? Pais que perceberam que estavam distantes dos seus filhos, maridos que perceberam como estavam distantes das esposas, não é verdade? E grande parte desses relacionamentos, eles estão em crise nesse exato momento, porque não houve compromisso. A pessoa estava preocupada consigo mesmo, somente preocupada em receber, somente preocupada em que no que o outro tinha para trazer em favor para a sua vida, mas não preocupada também em se empenhar. E acerca disso, na verdade, a palavra de Deus nos traz a meditação neste momento em como está o seu compromisso com Deus. Porque também nos relacionamentos com Deus, a gente às vezes é impulsionado, vamos assim dizer, pelo comodismo, pela condição natural e por pensar que é assim, em querer de Deus somente o receber. Mas veja que uma aliança e um compromisso demanda de empenho de ambas as partes, não é verdade? E o Senhor diz aí, olha só, o Senhor disse para Salomão: olha, eu ouço a tua oração que você fez perante mim para santificar
a casa que edificaste, para pôr ali o meu nome, para que os meus olhos e o meu coração estejam ali todos os dias. Mas é necessário que você ande perante mim com integridade, com sinceridade, que guardes a minha palavra, que medite nela. Não é verdade? Então é necessário, para que nós tenhamos o compromisso com Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar agradá-lo, de meditar na tua palavra, de nos esforçarmos para sermos íntegros e sinceros de coração diante de Deus, porque Deus, ele reconhece as nossas limitações, ele reconhece as nossas dificuldades, ele sabe do que a gente precisa antes mesmo de que a gente venha pedir para ele. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não deve ser somente de pedir, somente de esperar receber de Deus alguma coisa, mas sim também de agradecer pela sua presença na nossa vida, de agradecer por termos Ele como Deus, como Senhor das nossas vidas, de reconhecer nas condições que nós estamos e que nós estamos vivendo, ainda assim Ele nos guarda, ainda assim Ele nos livra, ainda assim Ele está conosco, como Ele prometeu, não é verdade? Porque muitas pessoas estão vivendo hoje como se estivessem abandonadas por Deus, como se estivessem então sozinhas neste mundo, mas Deus, ele não nos deixa sozinhos. Mas a maioria das vezes, e eu acredito que todas elas, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, somos nós que deixamos de lado o nosso compromisso para com o Senhor, a nossa parte nessa aliança com Deus, e nós deixamos de lado de buscar, e nós deixamos de lado a santificação, a consagração, e nos envolvemos mais e mais com o pecado, porque a palavra de Deus fala que o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E nós então deixamos de lado o nosso compromisso com Deus. Veja que nós somos pecadores, mas a palavra de Deus nos exorta e nos ensina a lutar contra esse pecado, para vivermos na presença de Deus, porque Ele é que tem o melhor para nós. E Ele diz aí, que se nós nos firmarmos em um compromisso certo, em um compromisso verdadeiro com Ele, então eu confirmarei o teu trono sobre Israel. Olha só o que o Senhor está dizendo para nós. Então Ele vai confirmar a nossa família, Ele vai guardar tudo o que diz respeito à nossa vida, do que diz respeito para que possamos viver com paz, com alegria, na presença do Senhor. Ele então é que confirmará, Ele então é que vai repreender o agir do inimigo nas nossas vidas, mas nós precisamos firmar e ter esse compromisso firmado com Deus. Você sabe, você que é pai de família, você sabe qual é o seu compromisso que você tem que ter no que diz respeito aos seus filhos. Você que é casado, casada, você sabe o seu compromisso de marido, de mulher. Você que é profissional, você sabe o seu compromisso no que diz respeito aí à sua profissionalidade. E no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Você sabe e você tem raciocinado no que diz respeito a isso? Se você está com o seu compromisso em dia no que diz respeito às coisas de Deus, na meditação da palavra de Deus, nas suas orações, na sua vida, no seu culto diário a Deus. Eu não estou dizendo aqui em você ligar a TV e assistir uma palavra, em ouvir alguma palavra assim, mas justamente em a sua vida de compromisso, de fé diante de Deus, como que anda? Será que esse distanciamento social também abalou o seu compromisso com Deus, a sua comunhão com o Senhor? Veja que
Nós temos que analisar a nossa vida acerca disso, de que um relacionamento vantajoso, não é verdade? De que um relacionamento que seja bom precisa ser bom para ambas as partes. E acerca disso, não é verdade? Eu vou dizer aqui algo que a gente sempre pensa, a gente sempre ouve as pessoas dizer, não é verdade? Que é acerca de um relacionamento com Deus, a gente imagina o quê? Como se uma pessoa, o que seria de uma pessoa sem a outra, não é verdade? Às vezes a gente fala, poxa, o que seria da minha esposa sem mim? Poxa, o que seria do meu marido sem eu? Poxa, o que seria dos meus filhos sem eu? Não é verdade? Aí vamos dizer, a gente sempre fala e a gente sempre pensa em que nós, poxa, pessoa sem eu não seria nada. Olha, o que aquela pessoa conseguiria se não fosse eu na vida dela e tal. Mas o que a gente seria se não fosse Deus na nossa vida? Não é verdade? O que seria de Deus sem nós? Ele continuaria sendo Deus. Porque a Bíblia fala que antes de que existisse qualquer coisa, Deus estava lá, pairando sobre todas as coisas. Sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Não é verdade? Antes de que nós existíssemos, Deus existia. E Ele criou o céu, e Ele criou a terra. E Ele criou então depois todas as coisas. E se você atentar para algo interessante na palavra de Deus, depois de ter criado tudo, Ele então disse, façamos o homem. E façamos a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre todas as coisas. E olha que coisa interessante, irmão. Deus criou a gente por último. Deus te fez por último. Deus nos fez por último para mostrar justamente isso. Que nesse relacionamento, Deus fez todas as coisas sem precisar de nós. E depois Ele nos fez. Para que pudéssemos nós perceber que quem precisa de quem? Somos nós que precisamos do Senhor. Somos nós que precisamos da direção de Deus. Somos nós que precisamos da sabedoria de Deus. Somos nós que precisamos da direção de Deus. Somos nós que precisamos da revelação de Deus. Somos nós. Porque se não tivermos a revelação de Deus, nós vamos viver perdido por esse mundo. Se não tivermos a direção de Deus, não saberemos que caminho seguir. Se não tivermos a sabedoria de Deus, não saberemos o que fazer em determinadas situações. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de Deus para tudo nessa vida. Por isso que Jesus falou, sem Ele nada podemos fazer. E é verdade, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de Jesus na nossa casa, nós precisamos de Jesus na vida dos nossos filhos, nós precisamos de Jesus no nosso casamento, nós precisamos de Jesus na nossa vida profissional, nós precisamos de Jesus em tudo. Por isso que então Salomão, diante de um reinado pela frente, ele buscou a Deus, ele falou, olha, eu preciso do Senhor para reinar. Eu preciso do Senhor para cuidar desse povo. Eu preciso da sabedoria do Senhor. Talvez você tenha falado, olha, mas meu marido é difícil. É difícil lidar com esse homem. Talvez você tenha falado, olha, minha esposa é impossível. É difícil de lidar com essa mulher. Talvez a sua dificuldade é de lidar com seus filhos, esse menino, essa menina. Essa pessoa é impossível de lidar com ela. É impossível de lidar com essa situação no meu trabalho. É impossível de lidar. Diante das coisas impossíveis de lidar, diante das dificuldades que se tem para enfrentar, irmãos, é difícil de lidar, mas nós temos que lidar. Diante disso, Salomão pediu para Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso de sabedoria. Só que Deus, para dar sabedoria
para Salomão, exigiu dele um compromisso. Deus, para libertar, para salvar, Ele exige de nós um compromisso, irmão. Um compromisso de fé, de entrega. Não é verdade? Um relacionamento, para dar certo, precisa de entrega de ambas as partes, irmão. De ambas as partes. E o Senhor entregou. A parte de Deus está feita no que diz o relacionamento dele para com o homem. Porque ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz, por mim e por você. Essa foi a parte de Deus no relacionamento. Agora, qual é a minha parte? Qual é a nossa parte em contrapartida à entrega que Deus deu na cruz, que Jesus entregou por nós? É também nos entregarmos a Ele. Nos entregarmos de coração. Como diz a palavra do Senhor, corpo, alma e espírito, nas mãos de Deus. Para que Ele possa cuidar de nós. Para que Ele possa então guiar a nossa vida. Para que Ele então seja a luz no caminho que temos que trilhar. E como que está você no que diz respeito a esse relacionamento? Como que está? Como que você tem agido nas determinadas circunstâncias da sua vida? Você tem se relacionado com Deus? Ou você tem se relacionado e levado as coisas como dá, como as pessoas fazem? Porque o mundo está como está. Porque se distanciou de Deus há muito tempo. Está o mundo entregue a um compromisso com o diabo. Por isso a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Esse é o compromisso que o mundo tem. Agora aquele que deseja ser feliz, ter paz, ter salvação na sua vida, essa pessoa precisa de um compromisso com Deus. Porque a entrega Deus já fez. E você já se entregou ao Senhor? Se entregou já a sua vida para Deus? Como está essa entrega? Veja que Deus falou aí para Salomão: olha, eu vou confirmar a sua vida, a sua família, não te faltará nada, não te faltará sucessor no trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. Olha que coisa. O que Deus está dizendo aqui é que, se algum momento o povo deixar o seu compromisso para com Deus, então o Senhor não vai ter mais compromisso com essa pessoa, de guardá-la, de abençoar a sua casa, de livrar você de todo mal. E quando nós não temos então esse compromisso com Deus, irmão, nós passamos a ser presa fácil para o inimigo. Aí o inimigo vai entrar e vai destruir a nossa casa. Aí o devorador vai entrar e vai roubar tudo. O que nós lutamos e o que Deus abençoou, nos deu força para conquistar. Porque então teremos abandonado o compromisso com Deus, com aquele que pode nos guardar do mal, contra aquele que pode nos livrar de toda a obra do inimigo. Então, eu compreendo com esta palavra que eu tenho que todo dia e em todo momento refletir sobre o meu compromisso com Deus,
sobre o meu compromisso com o Senhor, porque Ele fala, olha, se você guardar a minha palavra, se você me adorar, se você for íntegro de coração, se você for sincero no que diz respeito no seu relacionamento com Deus, olha, eu vou guardar você de todo mal, eu vou guardar a tua casa, eu vou confirmar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Os seus filhos vão ser abençoados também, guardados também. Não vai ter preocupação, porque o Senhor vai estar guardando a sua vida. O Senhor vai estar guardando a tua família. Então, diante de tudo isso, essa palavra nos leva a refletir justamente tudo que nós temos vivido. Se a nossa vida tem mostrado o compromisso que temos com Deus. Não estou dizendo aqui de nós falarmos da boca para fora que temos um compromisso com Deus, mas sim de vivermos com as nossas atitudes de fé, com a nossa vida, de que temos sim um compromisso com Deus. Como é que o homem casado mostra que tem um compromisso com a esposa? Através da sua fidelidade, não é verdade? Através da sua força no trabalho e fé para trazer o mantimento, o sustento para casa, para a família. É assim que ele mostra. E como é que a gente mostra então o nosso compromisso com Deus? Também assim, através da nossa integridade, da nossa fé, da fidelidade, não é? Do compromisso, lutando contra o pecado, buscando a Deus e se fortalecer na sua presença, não se envolvendo com o pecado, não se envolvendo com as coisas que desagradam a Deus, mas fortalecendo a comunhão com Ele, dia após dia. Então, a nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento com Ele, compromisso, deve ser refletido todo dia. Será que na atitude que eu tenho tido, nesse momento, será que isso que eu estou fazendo tem mostrado compromisso meu com Deus? Será que essas palavras que eu tenho dito têm mostrado o meu compromisso com Deus? Será que a minha fé tem mostrado que eu estou com o meu compromisso em dia com Deus? Ou eu tenho achado em falta no que diz respeito a isso? Para isso, eu te convido a fechar os olhos nesse momento. Reflita. Porque Deus é um Deus de compromisso. Quando Ele se relacionou com Abraão, Ele fez uma aliança. Ele falou, Abraão, eu quero ter um compromisso com você. Quando Deus se relacionou com Isaac, Ele falou, olha só, o compromisso que eu tive com teu pai, eu quero manter na sua vida. Mas mantenha também firme o compromisso que seu pai teve. E foi assim com Jacó. E foi assim com todo o povo de Israel. E é assim, irmãos, até hoje. Quando Deus fala que Ele tem compromisso, que Ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê, que tiver um compromisso com Ele, que entregar a sua vida para o Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você, diante disso, diante dessa palavra, diante dessa meditação, nunca parou para pensar num compromisso com Deus. Ah, mas a minha oração sempre foi de pedir, ah, Deus me dá isso, ah, Deus me dá aquilo. Mas eu nunca pensei que eu tinha que entregar alguma coisa para Deus. E a palavra de Deus fala assim. Em uma passagem que Deus pede, Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer cuidar da tua vida. Deus quer cuidar do teu ser.
Deus quer cuidar da tua família, Deus quer cuidar da tua casa. Mas Deus requer um compromisso. Deus não gosta de relacionamentos superficiais, não. Deus gosta de se relacionar profundamente. Porque quando mais profundamente a gente se relaciona com Ele, mais a gente desfruta do teu poder. Mais a gente vê o quanto é maravilhoso se relacionar com Deus e estar na tua presença. Entregue a sua vida para o Senhor neste momento. Entregue-se a este relacionamento. Você já se relacionou com tanta gente, você já se decepcionou com tantos relacionamentos. E às vezes você se resguarda no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Se entrega ao relacionamento com Deus. Se entrega ao relacionamento com o Espírito Santo. E você vai ver que vale a pena. E você vai ver que é essencial para a nossa vida o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus torna uma vida natural, uma vida superficial em uma vida intensa, em uma vida completa, em uma vida plena, em uma vida transbordante na presença de Deus. Entregue o seu coração a este relacionamento. Entregue a sua alma para viver um relacionamento intenso com o Senhor Jesus. Para que Ele te guarde, te proteja, te livre, cure, liberte e principalmente te dê a vida eterna, a salvação. Aleluia. Ore comigo neste momento. Pede para Deus: olha, eu quero me entregar nesse relacionamento contigo. E se empenhe e mostre compromisso, porque você só tem a ganhar a mostrar um compromisso com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, a Tua palavra nos levou nesse momento a uma reflexão maravilhosa, de que o Senhor está disposto, Pai, e realmente se entregou, meu Deus, lá na cruz do Calvário, para que o homem pudesse se relacionar, meu Deus, intensamente contigo, sem, meu Deus amado, estar escravo ou viver sobre a influência, meu Deus, do pecado na sua vida, atrapalhando, meu Pai, o nosso relacionamento contigo, Senhor. E esse problema então foi resolvido, Pai. Mas para que pudéssemos e que possamos viver esse relacionamento contigo, sem a influência do pecado, nos atrapalhando, Senhor, nós devemos nos entregar a Ti, Jesus. Aceitar essa obra redentora na cruz e viver, meu Deus amado, para Te agradar, para Te adorar, Senhor. E viver, meu Deus amado, em um compromisso de conhecê-lo e estarmos diante de Ti dia após dia. Eu te peço, Senhor, para que eu possa melhorar, meu Deus amado, e valorizar a cada dia mais o meu compromisso contigo, Senhor. Porque, meu Deus, o diabo tenta, em todas as maneiras, meu Pai, atrapalhar esse nosso compromisso, essa nossa aliança contigo, Senhor. Por isso, meu Deus, os casamentos estão vivendo, meu Deus amado, destruições. Estão enfrentando, meu Deus, guerras para se manterem de pé, Senhor. Porque deixaram o compromisso contigo. E o compromisso de um com o outro também foi deixado de lado, Senhor.
Porque os homens estão sendo amantes de si mesmos. Mas, meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa entrar nesta vida, que quer ter um relacionamento com o Senhor neste momento. Esta pessoa que quer melhorar a sua comunhão contigo, Deus, que por causa do pecado foi se distanciando, foi se esfriando na fé, Senhor. Que por causa do distanciamento, Senhor, também se distanciou de Ti. Mas que em o nome de Jesus, meu Deus, possa sentir a Tua presença agora na sua casa, no seu coração, ardendo, meu Deus, com a palavra do Senhor foi lida, foi meditada, foi explanada nessa noite. Guarda, Senhor, esta pessoa, fortalece ela, meu Deus, na presença do Espírito Santo, traz paz, traz alegria, traz felicidade e transforma, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Melhora, Senhor, no que diz respeito a nós, nos ajuda, porque nós somos fracos, necessitados e precisamos de Ti, Senhor. E queremos nos esforçar para isso. Em o nome de Jesus Cristo, entra nessa casa, entra nesta família, Senhor, e abençoa, eu te peço, em o nome de Jesus. Pai, eu te peço, guarda, Pai. Guarda esta família, guarda esta casa, guarda este homem, guarda esta mulher, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e eterno amor do Teu coração, Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam com a Tua igreja. Em o nome de Jesus. Amém. Fica com esta palavra, se fortaleça, lembre-se do compromisso com Deus. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.